Você viveria de qualquer maneira se descobrisse que estar vivo custou a vida da pessoa mais importante da sua vida? Se para você estar vivo, seu pai ou a sua mãe tivesse que morrer, você viveria a sua vida de qualquer maneira? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre propósito de vida. Eu quero tomar como base Efésios capítulo 1, os versículos 4, 5 e 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós foi criado com um propósito único. É claro que todos nós devemos viver para a glória de Deus, mas existem formas peculiares de cada um de nós fazermos isso. E é nesse sentido que somos únicos na arte de adorar e glorificar o nome do Senhor. Uma boa analogia que nos ensina muito a respeito de propósito de vida é olharmos para os funcionamentos das máquinas. Se olharmos, por exemplo, um liquidificador, é possível conservarmos algum alimento com um liquidificador? Se a gente conseguir fazer uma gambiarra, a gente consegue sim conservar alimentos com um liquidificador. Mas não precisamos de muito para observar que conservar alimentos não é o propósito para o qual o liquidificador foi criado. Esse exemplo nos mostra que é possível sim uma máquina trabalhar fora daquilo que ela foi criada para fazer. É claro que ela seria ineficiente e seria muito trabalhoso fazer isso, mas é possível sim. E quando partimos para as nossas vidas, podemos ver isso acontecendo diversas vezes ao longo da nossa história. Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que fomos criados para fazer? Às vezes, invejando os talentos das outras pessoas ou seus dons, acabamos tentando viver uma vida fora do propósito de Deus e sendo ineficientes e infelizes. Ainda que o conhecimento de um médico seja mais valorizado do que o conhecimento de um eletricista, no mundo de hoje seria quase impossível um médico salvar uma vida se não houvessem eletricistas. Portanto, ainda que exista talentos mais chamativos que outros, todos os talentos são importantes para o reino de Deus. Se você tem um talento, Deus quer usá-lo para a glória dele e para ajudar o próximo. Vivemos em uma sociedade que precisamos dos talentos e dos dons uns dos outros. Por isso é necessário que você não despreze o seu talento, aquilo que Deus te deu. E quero que você entenda isso antes de prosseguirmos em nosso entendimento. Você tem algo que Deus quer que você tenha. Deus te deu talentos, Deus te criou para algo e tudo que Deus cria é bom. Por isso seus talentos são de valor inestimável. Entenda isso. Prosseguindo em nosso entendimento e nos aproximando do texto que lemos no início do vídeo, eu gostaria de chamar a sua atenção para o quão importante e valiosa a sua vida se tornou. Como assim se tornou? Um evento na história do mundo deu à sua vida um valor eterno e inestimável. E eu estou falando da morte do Filho de Deus. Jesus pagou toda a sua dívida na cruz do Calvário. E diante disso, a sua alma passou a ter um valor inestimável. Porque Jesus não comprou a sua alma com coisas perecíveis, mas com seu próprio sangue. Por isso entenda o valor que você tem. Não é que por nós mesmos tenhamos algum mérito ou alguma importância, mas o Filho de Deus nos deu importância quando ele morreu em nosso lugar. Deus nos deu valor em Cristo Jesus. Diante disso, não podemos viver uma vida que não vale a pena. Se seu pai ou sua mãe tivesse morrido em seu lugar para que você tivesse vida, você viveria de forma irresponsável? Ou será se você viveria da melhor maneira possível? Precisamos olhar para o sacrifício de Jesus e passarmos a valorizar a nossa vida e vivermos de uma forma madura. A sua vida custou um santo sangue e diante desse conhecimento, não desperdice a sua vida. Será se você vive sem propósito nenhum, apenas naquele lema, deixa a vida me levar? Se alimenta mal, não pratica exercício físico, não exercita os dons que Deus te deu. Será se você está apenas existindo? Se sim, mude isso o mais rápido possível. Todos nós podemos fazer algo de valor nessa terra. Todos nós podemos fazer algo extraordinário nessa vida. Nenhum de nós viemos ao mundo por acaso. Foi Deus que preparou tudo para nascermos e vivermos para a sua glória. A vida mais maravilhosa que podíamos imaginar já foi preparada para Deus para que a vivamos. Mas se não pararmos de apenas sobrevivermos, jamais viveremos aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. O que nos faz perseverar em nossa escola, faculdade, trabalho, são os nossos sonhos. O que nos faz perseverar em nossa caminhada com Deus é a palavra que Ele lançou sobre as nossas vidas. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia fala que Jesus suportou toda aquela cruz, todo aquele sofrimento, pela alegria que lhe fora proposta.
Podemos ver isso se aplicando também aos grandes heróis da fé do Antigo e do Novo Testamento. O futuro que Deus tinha preparado para cada um deles faziam eles prosseguirem. Eles não olhavam para o sofrimento, pois a palavra de Deus era tão viva para eles que eles não conseguiam duvidar da palavra de Deus. Eles viviam com propósito. E eu quero que você saia do vídeo de hoje com a consciência que você precisa viver uma vida com propósito. Essa é a única vida que vale a pena viver. Se você sabe qual é o seu propósito, comece a vivê-lo. E se você não sabe qual é o propósito da sua vida, eu não quero apenas apresentar uma teoria para vocês, mas eu quero apresentar de forma prática como descobrir o seu chamado. Antes de tentar descobrir qual é o seu propósito, o seu chamado, é necessário frisar que Deus não vai revelar todo o propósito da sua existência de uma só vez. Sempre haverá uma revelação progressiva a respeito do seu chamado. Um exemplo que ilustra bem essa verdade pode ser visto na vida de Abraão. Deus primeiramente só fala com Abraão para ele sair da sua terra e do meio dos seus parentes. Deus não revela todo o propósito da vida de Abraão de uma só vez. E uma vez que Abraão ele obedece essa ordenança de Deus, Deus vai revelando de forma progressiva o chamado e o propósito da vida de Abraão. E dessa forma será com cada um de nós. Todos nós temos um talento individual que Deus irá usar para propagar o reino dele. Mas a revelação desses talentos será de forma progressiva. Precisamos entender que enquanto Deus não revela o próximo passo, o último passo a ser revelado precisa ser cumprido. E uma vez entendido isso, podemos evoluir nosso raciocínio. Deus não nos deu talentos para serem inúteis, para não ser utilizados. Deus ele não te deu um talento extraordinário para você deixar ele guardado. Portanto, se você canta bem, provavelmente Deus quer que você o glorifique através da sua voz. Se você é inteligente e tem o desejo de ser médico, provavelmente é nessa área que Deus quer te usar. Entenda, ainda que os resultados sejam extraordinários, muitas vezes o processo é simples. É claro que Deus revelou a Moisés, a Abraão, a Paulo seus propósitos de vida de forma extraordinária. Mas você não precisa ouvir a voz de Deus grave para descobrir qual é o seu propósito de vida. Você pode explorá-lo. Tente aprender a tocar instrumentos musicais, tente pregar, cantar, tente estudar. Veja aquilo que você tem talento e evolua nesses talentos. É claro que nesse processo, a oração, o jejum e a leitura bíblica são indispensáveis. Além disso, uma excelente dica é você compartilhar esse seu desejo de descobrir o seu propósito com um cristão mais maduro que você. Peça a esse cristão ou esses cristãos para orar com você para que você descubra o seu chamado. Eu descobri que eu amo falar do evangelho, eu gosto muito de ler livros, eu amo estudar a Bíblia, mas antes de eu começar a pregar, eu tentei cantar e insisti bastante, mas percebi que esse não era meu talento, que esse não era o meu propósito de vida. Aprendi a tocar alguns instrumentos musicais e apesar de gostar muito de tocar, eu não gosto de estudar teoria musical. Mexi com decoração e até tentei trabalhar como servente pedreiro, mas descobri que definitivamente essa área de construção não é o meu propósito de vida. E é isso que eu quero influenciar vocês a fazerem. Descubra na prática qual é o seu talento, qual é o seu dom, o que você tem facilidade em fazer. Descobrir o seu talento, aquilo que você ama fazer, é um grande passo para desvendar o mistério do seu chamado. E mais uma vez, não tente descobrir o seu chamado sozinho. Compartilhe com seus amigos de confiança esse desejo seu em descobrir o seu chamado e peça a eles que orem com você. Jesus pagou o preço mais caro pela sua vida. Por isso não viva de qualquer jeito. Entenda que os seus dons são preciosos. Entenda que você precisa descobri-los. Você tem um propósito maravilhoso nessa terra. E o mais importante de tudo, entenda que Deus é aquele que mais deseja que você descubra o seu chamado e que você esteja feliz vivendo o seu chamado. Você é especial e existem pessoas que precisam daquilo que só você pode dar. Por isso, persevere em descobrir o seu dom e ao descobri-lo, não pare por nada. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho das notificações para quando eu postar os próximos vídeos você esteja notificado. Se você tem alguma dúvida, algum comentário positivo, alguma sugestão de vídeo, deixa ele aqui embaixo. E se existe uma pessoa que precisa ver essa mensagem, envie para ela. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!